Olá, adoradores do povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Caneta Tinteiro. Meu nome é Camille Pezino e hoje a gente vai falar de uma das obras que, em 2006, alguns bibliotecários disseram que era um livro que você deveria obrigatoriamente ler antes de morrer. E por mais que eu não goste de obrigatoriedade de leitura, eu seja contra isso, eu acho que você pelo menos deveria dar uma chance. E esse livro é O Sol é para Todos, da Harper Lee. Esse livro foi lido e cedido em parceria pela editora José Olímpio para o nosso clube de leitura Lendo Literatura Clássica, que a gente organiza junto da Jaque, no estante da Jaquinha. Então vamos fazer um breve resumo, uma breve análise e falar um pouquinho dessa edição. Antes de continuar, e para você ficar bem mais inteirado a respeito das nossas opiniões, se você já leu esse título, a minha recomendação é o podcast que tá bem aqui embaixo, o link. Lá você encontra a minha opinião completa, bem como a da Jaque e a da Joy. Então aproveitem e conheçam o nosso podcast, o QGCT. Fazendo o resumo de O Sol é para Todos. Aqui a gente tem como protagonista e narradora a Scout. Scout é filha de Atticus Finch e ela vem de uma família que é do interior de Maycomb. E nesse lugar interiorano, bem em 1933, ou seja, logo após a crise de 1929, a Scout, como uma criança, começa a desbravar e conhecer os trâmites sociais. Ela tem um irmão, que é o Jen, e eles dois vão ter altas aventuras, bem infantis mesmo, aliados a Jill. E, ao mesmo tempo, eles vão ver o seu pai passando por uma questão pessoal como advogado. Ele entende que ele precisa aceitar um caso, e esse caso é de Tom Robinson, um negro que é deficiente e foi acusado de estuprar uma mulher. Agora, ele estuprou a mulher ou não? O caso fica bastante claro, e você só vai descobrir qual é o resultado lendo as páginas desse título. Fazendo a análise de O Sol é para Todos. O primeiro comentário que eu quero tecer, e é também um elogio, é que esse livro me fez chorar como um bebê. E ele me fez chorar a partir de uma parte, mais ou menos a 80%, e até o final eu não consegui parar de chorar. É uma parte que nem é triste, não é necessariamente feliz, mas é uma parte sobre gratidão que me deixou realmente bem emocionada. E depois disso eu li e só chorei. E por conta disso, eu quero ressaltar que, por exemplo, como na minha resenha de O Conde de Monte Cristo, que eu vou deixar aqui nos cards, e também a resenha de O Exorcista, que eu também vou deixar pra vocês, eu acho que essa minha leitura é totalmente parcial. E o fato de eu estar falando isso é porque eu não encontrei nenhum defeito em O Sol para Todos. Eu já tinha lido esse romance antes, mas eu não me emocionei da forma como eu me emocionei dessa vez. E por conta disso, eu já estou avisando de cara que eu basicamente não encontrei erro. Eu deixei passar, é isso, entendeu? O livro me emocionou pra caramba, eu não consegui lidar. A única coisa que eu posso criticar, e eu acho que eu devo criticar, é literalmente o título. O Sol é para Todos não é um título que me agrada, porque o título original é To Kill a Mockingbird. Pra quem não sabe, Mockingbird é esse passarinho aqui. É um passarinho que não tem no Brasil. E não existe uma forma de traduzir esse título perfeitamente. Seria tipo, matar um passarinho, sabe? E, na verdade, To Kill a Mockingbird, dentro do romance, tá falando sobre como você mata a inocência. E você mata essa inocência a partir das relações sociais que você constrói. Então, quando a gente pensa no título Só é para Todos, por mais poético que ele seja, ele não consegue trazer a carga trituradora que o título original é capaz de trazer. Porque o Só é para Todos está falando da possibilidade de todos estarem no mesmo lugar, de haver empatia acima de tudo. E To Kill a Mockingbird está dizendo justamente o contrário. Tá alegando e mostrando que a realidade ela é tão dura que isso muito provavelmente não vai acontecer. Ou não vai acontecer tão cedo. Então, o título, ele acaba trazendo uma subversão da ideia do romance. E meio que me incomoda um pouco. Mas, tirando esse aspecto, agora eu quero falar do romance em si. O Sol é para Todos é narrado em primeira pessoa pela perspectiva da Scout, que é uma criança e também uma menina. Primeiro que a Scout é branca, então aqui a gente tem uma fala de privilégio. Segundo que é quase um romance autobiográfico, porque muitos dados da própria autora, que é a Harper Lee, acabam se encaixando aqui. Como, por exemplo, a cidade interiorana, o pai advogado que defende dois homens negros,
entre outros aspectos, como até a presença do Jill. Essas características são parte da vida da Harper Lee que ela trouxe para essas páginas aqui. Então, ela está trazendo uma perspectiva de privilégio e, ao mesmo tempo, uma perspectiva extremamente inocente dessa realidade. Então, aqui a gente vai encontrar um romance que ele fala muito bem e ele é muito verossímil porque é a narrativa da Harper Lee quando criança. Claro que a gente também vai ter a teoria freudiana do egocentrismo infantil, porque a Scout, o Jen e o Jill acabam tendo atitudes muito negativas, eles acabam sendo cruéis em certos momentos. Não só esses três, mas outras crianças que vão aparecendo na narrativa. Então essa perspectiva infantil é muito bem trabalhada pela Harper Lee. Outra coisa que eu quero comentar, para além da narração, é o contexto histórico. Antes de tudo, a gente tem que considerar que começa em mais ou menos 1933, após a crise de 29, a Grande Depressão, em que os Estados Unidos quebrou. E ele só vai se recuperar após a Segunda Guerra Mundial. E o romance ele vai perpassando as idades da própria Scout até o ponto da gente conhecer a ascensão do Hitler. Então, quando a gente vai tendo essa elaboração do romance, a autora ela acaba trabalhando dois polos. O polo econômico e o polo social. Por que o polo econômico? Primeiro, a gente vai ter todo um panorama histórico-econômico a respeito de como funcionava aquele período. A gente vai saber como, por exemplo, eles lidavam com a troca, tirando coisas da terra e repassando para os advogados, os médicos, que era a maneira como eles conseguiam pagar. Assim, tem uma passagem maravilhosa do Atticus Finch falando que eles estão pobres e a forma como ele recebe é a melhor forma possível e ele acaba até às vezes recebendo mais do que deveria. Então, esse é um aspecto do romance muito interessante, todo esse trabalho econômico. E a gente também tem um trabalho social a partir do desenvolvimento da Scout, das relações que estão sendo construídas ali e de uma pergunta sensacional dela a respeito da questão do Hitler. Porque a professora dela questiona e acha absurdo a presença esmagadora de Hitler em relação aos judeus, ela mesma não percebe o que faz com os negros. Então a Scout coloca isso em xeque e em questão. Assim, a Harper Lee acaba trabalhando a diferença do trabalho intelectual e também do trabalho manual dessa sociedade interiorana, de como essas pessoas lidam com as relações. Para além disso, esse é um livro que trabalha diferentes preconceitos. Tanto o preconceito racial, quanto o preconceito contra a mulher, e, não menos importante, o preconceito psicológico, o preconceito contra pessoas que fogem do estereótipo. Durante a leitura do romance, a gente tem, a partir desse egocentrismo infantil, essa maldade infantil, a perspectiva do Boo. O Boo é um personagem que ele realmente tem problemas psicossociais, ele não consegue interagir bem com a realidade e, por conta disso, a gente percebe os percalços que ele passa e o que as crianças fazem com ele. Então, ao mesmo tempo que a gente tem a inocência, a gente também tem o preconceito. E às vezes esses dois aspectos acabam se misturando. Também temos passagens a respeito da vestimenta, da forma de se comportar da Scout, como ela era julgada por isso, como o Atticus era julgado por isso como pai. A relação construída entre a Scout, o Jen e a Calpurnia e a forma como a Alexandra, a tia deles, acaba abordando e vendo isso. E principalmente, e o que é mais comentado, o julgamento absurdo do Tom Robinson. Eu acho que esse teor é a coisa dentro do romance que mais é explorada e mais incômoda, justamente porque é um julgamento absurdo. E essa forma absurda de julgamento trabalhado pela Harper Lee mostra como era absurda essa sociedade. E há aspectos em relação às questões raciais muito fortes aqui, que é, por exemplo, a Calpurnia não sabe quando nasceu. Em 1933, ela não sabia quando tinha nascido, porque essa não era uma informação dada a pessoas negras. Então, vários aspectos aqui acabam tocando muito. É um livro que consegue mexer bastante com quem procura cada vez mais criar empatia pelo próximo. E esse é o ponto-chave desse livro. Eu acho que criar empatia pelas diferentes pessoas que existem é a forma como a Harper Lee foi capaz de se expressar para tentar melhorar o mundo. Ela simplesmente criou esse livro e depois de algum tempo desapareceu. E talvez ela tenha desaparecido por N motivos, como o fato de acreditar que isso é possível ou que não. Talvez seja por isso que ela escreveu Vá, Coloque um Vigia.
agora eu quero falar dessa edição aqui. Essa edição cedida pela José Olímpio é uma das únicas edições que a gente tem, porque a José Olímpio mantém os direitos autorais da Harper Lee. A tradução foi da Beatriz Horta e é uma tradução bem boa. A única crítica que eu faço realmente é ao título. Eu gosto muito dessa capa porque mostra a importância do título original. Também tem a versão de capa dura. Então, é um título que você pode fazer muitas marcações. Enfim, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não deixem de se inscrever no canal, ativar o sininho e também curtir. Se você puder comentar, será ótimo. Eu quero saber, você já leu Harper Lee antes? Enfim, muito obrigada, e se você quiser comprar esse exemplar ou qualquer outro, fiquem à vontade para comprar no link aqui de baixo da Amazon, porque você ajuda o canal a crescer sem pagar mais nada por isso. Nos siga nas redes sociais, @Grupo Caneta Tinteiro no Instagram e também na Twitch. E também acompanhe o nosso podcast, o QGCT, e lá você vai encontrar com certeza mais informações sobre a Harper Lee. É isso, um beijinho pra vocês, tchau, tchau!